Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de artes, tá? Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre, estamos na unidade 1. E o assunto de hoje é a Semana da Arte Moderna, tá? Foi uma semana maravilhosa que deu marco à arte moderna no nosso Brasil, né? Essa Semana da Arte Moderna, gente, de acordo com nossos estudos aqui, nós vamos conhecer e identificar a construção da arte moderna, que ela foi no ano de 1902. Vamos conhecer os seus precursores, os pioneiros literários que fizeram parte desse movimento, que fizeram esse movimento acontecer, algumas polêmicas acontecidas durante esta semana, certo? Então, damos início, vamos começar assim. No início do século XX, no Brasil, vários fatores aconteceram e mudaram o rumo da história. Dentre eles se destacam-se o início da produção industrial e a vinda de imigrantes de diversos países. Consequentemente, o país teve um expressivo crescimento econômico e grandes transformações sociais. Nesse contexto, começou a se desenvolver uma nova arte brasileira. A princípio, na literatura, com os escritores Oswaldo de Andrade, Menotti, Mário de Andrade. Para eles, os artistas brasileiros deveriam se unir em torno de uma nova proposta, as raízes nacionais. A Semana da Arte Moderna, em 1922, foi um importante movimento que propunha uma ruptura de arte clássica. As influências foram as vanguardas europeias, o cubismo, futurismo, expressionismo, fauvismo, dadaísmo e surrealismo, o que concretizou uma fase denominada de futurismo. A escolha da data foi intencional. Possuía uma ligação com as comemorações do centenário da independência. Vários fatores anteriores contribuíram para uma nova forma de expressão artística. Um dos principais acontecimentos foi as severas críticas feitas por Monteiro Lobato sobre o estilo vanguardista de Anita Mafaldi, em sua exposição de 1917. Monteiro Lobato escreveu um artigo polêmico: Paranoia ou mistificação? Em 20 de 12 de 1917, no Jornal de São Paulo, o escritor era tradicionalista e não aceitava essa ruptura moderna. Embora tivesse conhecimento, o valor da artista era contra o estilo. Dando continuidade à crítica de Monteiro, aqui está a obra A Estudante, de Anita, que foi exposta na exposição da arte moderna, na Semana da Arte Moderna, que causou a polêmica, né? Causou a polêmica partindo de Monteiro Lobato. Monteiro, escreveu assim: há duas espécies de artista. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, faz arte pura, guardando os termos rimos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretando-se à luz de teorias efêmeras sobre a sugestão estábia de escolas rebeldes, sugeridas cá e lá como fundúculos da cultura excessiva. Então, esse termo, essa voz foi de Monteiro Lobato. Por ele ser
tradicionalista, ele não concordou, ele não expressou as telas expressionistas que a Anitta pintou. Que a Anitta, ela estudou, né, no exterior, ela veio para o Brasil com essa nova técnica da expressão. Então, esta relação dinâmica e tensa entre a figura, o fundo, a pincelada livre que valorizava os detalhes das superfícies, os tons fortes usados de forma não convencionais, as sugestões de luzes que fogem ao claro e escuro tradicional e uma liberdade de composição. Então, essa novidade que esta jovem artista trouxe para o Brasil, que foi abraçada, foi inspiração para vários novos artistas, foi bem-vinda. Ela trouxe todo esse conjunto de novidades na arte moderna brasileira. E isso, toda essa modificação, o Monteiro não aceitou. Ele não aceitou, ele botou esse argumento, paranoia ou mistificação. Foi os argumentos críticos que Lobato fez em torno do equívoco da arte de Anitta. De acordo com essa crítica que ele fez, muitos artistas desse movimento, o Oswaldo, o Menotti, Mário de Andrade, o Mário da Silva Brito, o Paulo Mendes de Almeida, defenderam a pintora, né? Todos foram a favor dela, todos ficaram ao lado dela. E o Monteiro, nesse momento, ele foi desqualificado como crítico de arte e ficou mais visto como apenas um escritor, né? Todos os artistas daquele movimento que abraçaram a causa moderna de Anitta ficaram contra Lobato, né? E graças a essa polêmica, né, a essas técnicas de expressão que a Anitta trouxe para a arte dela, né, que a polêmica foi de tamanha que acabou fazendo sucesso. Se não fosse o Lobato a fazer essa crítica, seria uma exposição comum como qualquer uma outra. Pelo fato da polêmica que o Monteiro Lobato levantou em cima das artes de Anitta, né, fez com que essa Semana de Arte Moderna ficasse tão em evidência, né? Porque a Anitta foi uma das artistas que tinha mais tela na exposição. Ela tinha em torno de 12 telas, né? Então, por ela ter a maior quantidade de telas exposta, né, por todas as telas que ela estava exposta, tinha essas características, né? Então, ele chegou a criticar o conjunto da obra, né? E é graças a essa crítica que fez a Semana da Arte Moderna esse sucesso, tanto que é até hoje, né? Até hoje, que enquanto ele criticou, outros aplaudiram, abraçaram a causa e aceitaram, né? Então, na outra imagem nós temos a capa do catálogo da exposição. Foi como se fosse um convite, né, para aquela exposição. Quem desenhou esse desenho foi o Di Cavalcante, em 1922, em São Paulo. Foi assim que, de 11 a 18 de fevereiro, e principalmente nos dias 13, 15 e 17 de 1922, foram realizados os eventos da Semana da Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, que comportou recitais, exposições, músicas e leitura de novos textos. Tinha como objetivo abandonar os valores estéticos antigos clássicos e construir novos rumos, composto de uma liberdade poética e uma identidade nacionalista. Dentro dos organizadores estavam os escritores Graça Aranha, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti, dentre outros. Os artistas plásticos Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Victor Brecht, Vicente de Rego Monteiro,
músicos, Guilmar Novaes, Villa-Lobos e Paulinho de Ambrosio. Então, esse conjunto de artistas, né, vocês observam que eram escritores, que eram artistas plásticos e que eram músicos. Eles formaram esse conjunto e foram os artistas que deram vida, né, deram origem a esta semana. E as mudanças também foram extremamente importantes para a literatura, pois nessa primeira fase do modernismo, denominada de heróica, seus atores tiveram a missão de romper com a tradicional cultura importada. As características da nova literatura ficaram marcadas pela negação dos estilos passados, valorização do cotidiano, nacionalismo, uma construção poética mais livre. Algumas obras se destacaram nesse período, dentre elas Os Sapos, de Manuel Bandeira, Ode aos Burgueses, de Pauliceia Desvariada, e Prefácio Interessantíssimo, de Mário de Andrade. O poema Os Sapos foi declamado na Semana de Arte Moderna por outros artistas, já que Manuel Bandeira não compareceu ao evento. Considerando um poema piada, satirizava o estilo Fernâncio como seu estilo clássico. Foi o grande escândalo da arte moderna, né? Ele é um poema muito engraçado. Ele fala assim, esfumados papos saem da penúmbria, aos pulos os sapos a luz a deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. É como se fosse, né, a voz do sapo. Meu pai foi à guerra, meu pai foi à guerra, não foi, né? Ele reproduzia a voz dos sapos assim, né? O sapo toneira Fernandice aguarda, diz meu cancioneiro, e bem mal verde como primo, em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termor cognatos. O meu verso é bem fluente, meu joio, faço os rimas com as consoantes de apoio, né? Era mais ou menos isso que falava esse poema de Os Sapos de Manuel Bandeira, né? Depois vocês quiserem pesquisar e ver ele todo na íntegra, que ele era mais ou menos assim, né? Ele era um poema, espécie de poema piada, né? Existe poema comédia, poema piada, né? Entre os pioneiros literários da Semana da Arte Moderna, nós temos aqui o Mário de Andrade, né, que o nome dele foi Mário Raul de Moraes de Andrade, nascido em 1893, falecido em 1945, nasceu na cidade de São Paulo. Foi um dos escritores influentes no modernismo. Foi professor, compositor, pesquisador da cultura nacional e das manifestações artísticas e crítico de arte. Foi autor das obras Há uma gota de sangue em cada poema, de 1917, Paulina Desvairada, em 1922, Clã do Jabuti, em 1927, Macunaíma, de 1927, Remante de Males, de 1930, dentre outras obras. Na obra do escritor, é possível encontrar uma liberdade estética e informal, um lírismo associado ao cotidiano. Suas obras contemplam uma crítica às elites e às culturas nacionais. Já o José Oswaldo de Souza de Andrade, nascido em 1890 a 1954, nasceu na cidade de São Paulo também. Foi um dos pioneiros do modernismo também. Foi casado com Tarsila do Amaral. Criou os manifestos Pau-Brasil, de 1924, e o Antropófago, de 1928. Era extremamente criativo, polêmico e provocativo em suas criações. Suas obras eram compostas das principais características literárias do período.
Foi escritor de vários gêneros literários. Algumas de suas obras são Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, Pau-Brasil, de 1925, Primeiro Caderno de Poesia do Aluno Oswaldo de Andrade, de 1927, Manifesto Antropófago, de 1928, O Homem e o Cavalo, de 1934. Como os resultados das novas construções na Semana da Arte Moderna, então, para a divulgação da Semana da Arte Moderna foram criadas algumas revistas, na cidade de São Paulo e em outros estados. O objetivo era divulgar as novas concepções e padrões estéticos, assim como tornam conhecido esses conceitos de novas expressões artísticas. As construções textuais dessas revistas abordavam uma linha crítica e nacionalista. Dentre as revistas estão Classon, de 1922, a Revista de 1925 e 1926 e a Revista de Antropologia, de 1928. Inclusive, essa revista de Antropologia foi, sem sombra de dúvida, a que mais ressaltou as conclusões a que os modernistas tinham chegado sobre as questões culturais, regionalismo e tradições nacionais. Então, nas artes plásticas, podemos destacar alguns dos artistas que foram muito importantes para a Semana da Arte Moderna. Entre eles, Anita Malfatti, Dio Cavalcanti e Vitor Bucci. Bom, gente, aqui nós vamos falar de dois artistas importantes, dois artistas brasileiros importantes no modernismo. Nós temos a foto dele e o autorretrato deles também. Temos a Anita Malfatti e temos o Dio Cavalcanti, né? Esses autorretratos foram eles mesmos que a construíram. Então, a Anita Malfatti, seu nome era Anita Catarina Malfatti. Nasceu em 1896 e faleceu em 1964. Nasceu na cidade de São Paulo. Iniciou suas primeiras experiências artísticas na infância, com a orientação de sua mãe. Em 1912, foi para a Alemanha estudar na Escola de Belas Artes de Berlim. Na Alemanha, teve seus primeiros contatos com a arte moderna. Voltou para o Brasil em 1914 e realizou a sua primeira exposição individual. Pouco depois da sua exposição, foi para Nova York. Nesse período, entrou em contato com alguns artistas, dentre eles o Marcel Johnson e principalmente com o estilo cubista. Mas, em 1917, voltou ao Brasil e realizou uma das exposições mais polêmicas da época, que foi durante uma crítica feita por Monteiro Lobato em 1922. Ela participou da Semana da Arte Moderna, participou também de várias exposições e foi muito premiada, né? Como eu já falei para vocês, graças a essa crítica de Monteiro Lobato em 1922, né, que causou toda essa polêmica nas artes dela, que veio a transformar, né, numa grande artista de sucesso, né? Ela ficou muito conhecida depois dessa polêmica toda, né? Quer dizer, algo que acharam que ia prejudicar ela, muito pelo contrário, né? Colocou ela em um pedestal. Já o Dio Cavalcanti, gente, o nome dele era Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo. Ele nasceu em 1897, faleceu em 1976. Nasceu na cidade de Rio de Janeiro. É considerado um dos influenciadores da Semana 22. Foi desenhista, pintor, ilustrador, moralista. Teve seu contato
com a arte na infância, por meio de uma ilustração pública na revista Fonfon da época. Iniciou sua carreira em 1916, transferindo-se para São Paulo, ingressou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Lá começou a trabalhar como revisor e em 1917 realizou a sua primeira exposição com desenhos. Em 1921 foi a vez da sua exposição de pintura. Participou da Semana da Arte Moderna em 1922. Logo após a semana, deixou o curso de Direito. Em 1923, viajou para a França e teve contato com alguns artistas consagrados da época na Europa. Foi influenciado por vários movimentos artísticos, porém, sempre conduziu sua obra para o seu próprio estilo. Ele era daquele tipo de artista que fazia o que queria fazer. Ninguém influenciava ele, ninguém mudava o pensamento dele, não. Suas obras eram caracterizadas pelas figuras humanas e por mulheres mulatas. Voltou ao Brasil e permaneceu até a sua morte no Rio de Janeiro, onde realizou alguns trabalhos. Participou da primeira Bienal de São Paulo em 1951, dentre outras exposições. O Di Cavalcanti é um artista brasileiro bem conhecido, ele é muito famoso. E, sem falar, é brasileiro, aqui do Rio de Janeiro, do nosso estado, gente? Então, aqui eu deixo para vocês como a atividade dessa aula de hoje, o poema História Pátria, de Oswaldo de Andrade. Vocês vão ler esse poema e após ler esse poema, vocês respondem essas 3 perguntinhas. A primeira fala assim: o que você achou do poema? A segunda fala assim: após ler História Pátria de Oswaldo de Andrade, analise o que o poema retrata. Qual o contexto da obra, do poema, tá? Terceira, qual a relevância para o Brasil de Oswaldo de Andrade e sua obra? Por quê? Tá? Vocês respondam e me enviem a resposta dessas 3 perguntinhas que eu deixei para vocês, tá? A gente encerra por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Beijos!